Claro, com você aqui do meu lado, começo. Ai, tá lindo. Eu tô com jovens. Mas eu assisti depois. Lucas, lê? Não. Você botou o lindo todo, né? Só... Meu Deus do céu, que coisa absurda. Ainda tá abrindo ainda. Vai lá no instrumento. Não, já tá. Ali já tá. Não precisa mais nada. Não tá a tela com negócio? Ali não precisa mais nada. Tá, pronto. Para lá. Beleza, tá certinho, né? Tudo certo. A gente vai ter que dar 5 minutos extra pra Marili. Né, Marili? Vai ter que dar, você tem que reivindicar 5 minutinhos extra, porque senão não dá. Ok, abri tudo aqui, tá tudo certo. E agora a gente pode começar. Podemos começar? Sim. Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter a Marili conosco aqui, para nos abençoar, né, com essa palestra falando de Jesus, dessa realeza maravilhosa que tanto nós estudamos. Mas antes disso, vamos para a nossa leitura e nossa oração. Sabe que eu vou cortar a leitura hoje, vai ser só oração, tá bom? Porque a gente tem que ganhar tempo, porque o tema é maravilhoso. Então, eu vou pedir para a Alice fazer a nossa oração inicial e depois Marili já vem para cá. E que Jesus os abençoe e sempre lembrando, eu peço a caridade de todos com os nossos corações abertos e a nossa mente desperta para absorvermos melhor esses ensinamentos. Vamos fechar os nossos olhos, serenar as nossas mentes, os nossos corações e elevarmos todo o nosso sentimento ao alto. A luz que brilha resplandecente, que é Deus, cuidando do nosso planeta, cuidando de cada um de nós. Nessa semana que celebramos a gratidão, graças, Senhor, te damos por tudo. Pelas dores, que são as nossas alavancas para o alto, para o amadurecimento do nosso espírito e para o nosso próprio engrandecimento. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, com a presença do teu Filho, nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Porque aonde estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então, pelas tuas palavras, Jesus, nós temos a certeza da tua presença entre nós. Com a tua imagem, que brilha agora nesse telão, trazendo a tua luz a nos envolver. Envolve a nossa querida palestrante, que nós recebemos com todo o amor do nosso coração, agradecidos pela sua disponibilidade, pelo seu estudo, pelo seu empenho em trazer, Senhor, os teus ensinamentos até nós. Obrigada por tê-la trazido, que nós sabemos que ela vem de um pouco longe e pedimos que a conduza junto do seu esposo, nosso querido Gustavo, de volta ao seu lar, levando com ela toda a nossa gratidão. Senhor, que nós possamos estar com os nossos
pensamentos, a nossa capacidade de absorver e de compreender, abertos a recebermos os ensinamentos da manhã de hoje. Muito obrigada, que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. O pessoal vai sentar mais atrás, né? Tá bom. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo feriado, né? Eu adoro esse feriado de agradecimento, né? A gente parar para agradecer, né? Thanksgiving. É muito bonito. Eu agradeço sempre o carinho com que vocês me recebem aqui, poder estar aqui novamente é uma bênção. Que a espiritualidade amiga, que Jesus esteja conosco nesse dia, nesse mês principalmente. Hoje é 1º de dezembro, né? Aquele mês que falamos tanto de Jesus, que celebramos Jesus, que trazemos Jesus para a nossa vida um pouco mais. Ainda que o Natal tenha perdido um pouquinho, né, dos seus valores, às vezes confundimos mais com presente, mas lembramos de Jesus, lembramos da vinda dele aqui. E nada melhor, né, do que dezembro para a gente falar dessa realeza de Jesus. Esse texto, a realeza de Jesus, está no Evangelho segundo o Espiritismo. É um trecho bem pequenininho, mas ele é tão importante. E ele diz o seguinte, começa assim, que não é deste mundo. No reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra, não terá ele uma realeza? Então, Jesus não teria uma realeza aqui também? Jesus nos disse, né, na passagem de João 18, onde Pilatos pergunta a Jesus, és o rei dos judeus? E Jesus olha para Pilatos e diz, meu reino não é deste mundo. Então, ele deixa claro ali que ele tem um reino, mas não é deste mundo. E Pilatos pergunta, és, pois, rei? E Jesus responde, tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Então, ali Jesus afirma que Pilatos estava falando uma verdade, que ele é rei. Mas o reino de Jesus não é deste mundo. E aí, os espíritos vêm nesse texto do Evangelho perguntar, tá, nós já entendemos, Jesus disse que o reino dele não é daqui. Mas será que aqui também ele não tem esse reino? Será que aqui na Terra Jesus não tem um reino? E nós trouxemos esse livro. Quem é o Cristo? Quem é o Cristo? É uma pergunta, né? Quem é o Cristo? Pelo Espírito Francisco de Paula Vitor, pela psicografia de Raul Teixeira. É um livro fininho, mas é um livro tão importante, é um livro tão gostoso de ler. Eu vou trazer, claro, algumas passagens, mas quem se interessar, quem é o Cristo? É o nome desse livro, quem quiser ler depois. E aí, já entrando no texto, nós vamos ver, são inumeráveis as perguntas que se levantam a respeito do Cristo. Muitas pessoas ainda perguntam, se questionam sobre o Cristo. Quem é ele? Quem foi esse ser que veio aqui na Terra? Seria ele, porventura, um Deus? Naquela época onde os deuses, né, haviam vários deuses, os judeus acreditavam num Deus único, mas havia, né, vários deuses. Era Jesus, então, um Deus? Era ele o próprio Deus, o Deus único? Nós vemos até hoje, né, algumas religiões dizendo, não, Jesus é Deus. Então, era ele o próprio Deus? Era ele um homem comum? Tem pessoas que se perguntam isso. É um homem comum, Jesus? Será que ele não veio fazer o que disse que veio? Era um ser intergaláctico visitando a Terra? Algumas pessoas, até no meio espírita, começam a questionar e dizer que o corpo que Jesus tinha era diferente, não era tão material como nosso. Então, seria ele um ser intergaláctico visitando a Terra? Era um iniciado? Um iniciado é alguém que pega o aprendizado de uma seita. Ele, então, tem todo o aprendizado de uma seita. Algumas vertentes, alguns estudiosos chegam a dizer que Jesus teria sido um iniciado falando dos essênios, que Jesus teria tido contato com os essênios. E nós vamos ver que isso não aconteceu. Por que os essênios? Os essênios tinham uma filosofia muito parecida com o que Jesus ia pregar.
Mas no livro, um livro espírita, quem quiser, quem se interessar, A Grande Espera, de Corina Novellino, é um livro interessante que mostra esse contato de Jesus com os essênios, mas Jesus chega até eles para ensinar, e não para ser um iniciado. Então, Jesus não foi um iniciado de uma seita. Era um rebelde? Alguns acham, né? Era um rebelde, Jesus? Era o rei dos judeus, como pergunta Pilatos? Quem era Jesus, né? Era um demiurgo. Demiurgo é um ser intermediário que, na filosofia platônica, participou da criação do mundo. Então, nós sabemos, né, esse detalhe aqui, a gente sabe que Jesus não só participou da criação do mundo, desse planeta, como ele foi o criador desse planeta, né? Era ele ali participando da criação da Terra. Por outro lado, há os que indagam. Era ele um fora da lei? Jesus estava ali, então, descumprindo toda a lei que os judeus seguiam? Era um anjo? Seria esse ser angélico que veio estar conosco? Era um mago? Era ele um ilusionista? Só fazia coisas para impressionar? Era ele um curandeiro? Era Jesus um taumaturgo? Um taumaturgo é alguém que faz milagres. Era ele, então, só alguém fazendo milagres? Era um paranormal, como nós vemos pessoas médiuns hoje exercendo a paranormalidade? Será que era isso que Jesus era? Era o que, afinal? Quem é o Cristo? Quem é esse Cristo que até hoje questionamos tanto? E nós vamos ver, então, Jesus perguntar. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Aqui ele perguntando: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Eles responderam, e aqui os discípulos, né? Alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outro Jeremias ou um dos profetas. Então, cada um dizia que Jesus era alguém que já tinha vindo, algum profeta que tinha vindo. E vocês? O povo está dizendo isso. E vocês, os discípulos? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, o Messias, o enviado. Então Simão diz: tu és o Cristo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurados é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Então Jesus diz: eu sou o Cristo, eu sou esse Messias esperado, esse enviado. Então havia muitas perguntas, o que estava acontecendo? E até hoje nós vemos muitas pessoas questionando, até dentro da doutrina espírita, nós vamos ver alguns espíritas hoje se manifestando e dizendo mesmo claramente que Jesus não faz parte da doutrina espírita. Ué, não? Né? A gente vê Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo tem Jesus, é sobre Jesus, e algumas pessoas querem tirar Jesus da própria doutrina espírita. Então, nós vemos isso acontecendo. Então, até hoje tem uma confusão sobre Jesus. Os homens do mundo, até hoje, dizem muitas coisas a respeito dele. No entanto, o que realmente ele é, extrapola as humanas conjecturas, que quer dizer suposição, hipóteses, a fim de fixar-se nas realidades do mundo maior. Então, até hoje, nós temos dúvidas. Se nós formos perguntar como Jesus fez isso ou aquilo, como que ele realizou esse feito, como ele curou, como que ele multiplicou os pães, como que ele fez tudo isso, algumas pessoas, e todos nós não vamos saber, nós sabemos que aconteceu, mas como foi que Jesus fez? Até hoje nós temos muitas perguntas. Ele está dizendo aqui, né, até hoje, essa dificuldade, o Cristo, o Filho excelente do Deus vivo, é o sublime alentador de todas as vidas que pulsam no solo do planeta, impulsionando-as ao progresso para o grande reino. Então, Jesus veio para todos, para todas as almas. Interessante que nós vamos ver, acompanhar pesquisas. Eu não sei, em algum momento, quando nós seguimos alguma coisa, nós achamos que isso é o que todo mundo segue.
Mas, na realidade, os cristãos hoje no mundo, nós somos 2,4 bilhões de pessoas sendo cristãos. O que isso quer dizer? 1/3 da população mundial é cristã. 2/3, a maioria não é cristã. É interessante isso. E quando a gente fala 2,4, são todos os cristãos reunidos, católicos, evangélicos, algumas pessoas dizem que espíritas não são cristãos, mas nós sabemos que nós somos. Então, todos nós reunidos. Nós não somos maioria. Tem pessoas no mundo, e isso é de pasmar, que nunca ouviram falar de Jesus. É impressionante. Mas pensa, como que Jesus chega na Coreia do Norte, por exemplo? Que lá tudo é controlado. Qual é a população da Coreia do Norte? Não pode. Lá é proibido. Se chegasse, algumas pessoas sabem, é muito proibido. Tem países que há perseguições ainda se alguém falar o nome de Jesus. Imagina, na África, em aldeias remotas, no Brasil, em lugares remotos. Você ouviu falar de Jesus? Pode falar. Só uma coisinha interessante, você falou Coreia do Norte. Na Coreia do Sul, 75% da população é católica. Tá vendo? Mas na Coreia do Norte não pode entrar. Não, Sim, de jeito não nenhum. pode. Né? Então, nós vamos vendo, mas mesmo assim, Jesus não está dizendo, eu sou Cristo para quem acredita em mim. Não. Jesus é o Filho excelente do Deus vivo, né, para todos. Ele vai, né, o sublime alentador de todas as vidas que pulsam no solo do planeta. Jesus pegou essa responsabilidade. Eu vou cuidar desse planeta. Eu sou governador desse planeta. Então, não adianta, acreditando em mim ou não. Por isso, ele manda tantos profetas, tantos enviados, porque em todos os lugares, né, a verdade chegará. E ele não precisa ali ser reconhecido, ter o nome dele. Jesus mesmo se atribuiu variadas posições e funções no seio das massas humanas. Então, vamos trazer um pouco dessas posições e funções que Jesus se atribuiu para nós entendermos melhor quem é Jesus, o que Jesus representa em nossas vidas. Mas, de qualquer maneira, para o homem comum, habituado aos títulos efêmeros do mundo, interessado na projeção que possa obter ante os olhos da massa ou de grupos específicos, a forma usada por Jesus tem tudo para ser taxada de exibicionista ou vaidosa. Porque quando Jesus dizia alguma coisa, ele sabia o que ele estava falando. Ele tinha a verdade. Então, em um momento, ele falou, não, eu não sou isso. E a gente vai ver, então, essas posições e funções que Jesus foi falando, foi explicando para todos nós, dizendo quem ele é, quem é o Cristo. Jesus diz, eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Como alguém tem que ser esse espírito elevado, esse espírito perfeito que veio aqui, que pode dizer isso. Nessa passagem, Jesus, que está em João 8,58, Jesus estava no templo. E Jesus, no templo, estava ali pregando. E passaram ali, né, os fariseus, que eram aquelas pessoas que estudavam a lei, e começam a questionar de Abraão para Jesus. E Jesus diz que conheceu Abraão. Imagina, né? Abraão, que vem muito antes do tempo de Jesus. E eles acham aquilo uma blasfêmia. Como assim você conheceu Abraão? Você não tem nem 50 anos? E ele diz, não, na verdade, eu conheci. E aí Jesus fala essa frase. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Aquilo para aquelas pessoas era um crime. Eles pegaram pedras para jogar em Jesus. Jesus, então, se esconde e sai do templo. Isso é uma passagem bíblica e, por favor, depois podem procurar lá para ver a história toda. Então, ele afirma, eu sou. Eu sei quem eu sou e eu sou esse ser antes de Abraão. E nós sabemos disso, que Jesus é esse ser perfeito antes da criação desse planeta. Por ser Jesus o espírito mais sublimado já chegado à Terra, fica bem simples compreender que, desde as primeiras horas do planeta, era ele quem tudo coordenava. Se Abraão foi o pai da raça judaica, quem o enviou foi o grande líder.
Então, quem enviou Abraão foi Jesus. E ele estava tentando ali explicar isso para aquele povo que ainda não entendia. E nós entendemos. Às vezes, nós temos essa dificuldade de entender tanto tempo depois. Por isso que Jesus foi e é tão incompreendido. Ele está dizendo, eu sei do que eu estou falando porque eu faço tudo isso. Mais uma passagem onde Jesus diz ali, né, quem ele é. Eu o sou, eu que falo contigo. Nessa passagem aqui, é aquela passagem que sempre falamos, né, quando Jesus chega àquela mulher no poço e pede para ela água. E ela ali, eles começam a conversar, onde ele não poderia, né, estar conversando com uma mulher naquela época, mas ele chega ali e começa a conversar com ela. E ela diz que espera pelo Messias, que sabe que o Messias virá para, né, auxiliar a todos, auxiliar o povo. E Jesus diz para ela, eu sou esse Messias, né? Eu sou, eu que falo contigo. Então, novamente, aqui Jesus dizendo quem ele é, né? Eu sou esse Messias, eu sou esse esperado. Como era uma questão que não podia ficar pendente no imaginário daquela alma sincera e simples do povo, o mestre apresentou-se a ela não como um profeta, não como mais um profeta de Israel, mas como sendo o próprio Messias por ela aguardado ansiosamente. Então, Jesus ali, ele não fala, não vou falar quem eu sou. Não, eu sou Messias, eu sou enviado. Mais uma afirmativa, então, de Jesus. Vós me chamais o Mestre e o Senhor. E dizeis bem, porque eu o sou. Jesus, então, se atribui a função de mestre. Eu sou. O que eu estou falando para vocês, eu estou ensinando. Eu sou esse mestre. Então, Jesus, nessa passagem aqui, a famosa passagem onde ele lava os pés dos discípulos, quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, é onde ele diz isso. Olha, eu sou esse mestre e eu gostaria que vocês fizessem uns aos outros o que eu acabei de fazer. Eu acabei de lavar os seus pés, lave os pés uns dos outros. Auxiliem uns aos outros. Faça isso. Eu sou um mestre, eu sei do que eu estou falando. Siga o que eu estou fazendo. Será que nós conseguimos fazer isso? Será que nós estamos, agora que a gente teve um feriado, quem pode estar com amigos, com familiares, a gente não vai pegar uma baciazinha ali e lavar os pés, mas será que a gente tem paciência de ouvir o outro? Será que a gente consegue fazer já esse trabalho que esse mestre ensinou? E esse mestre continua ensinando? E é difícil, é difícil. Por isso ele diz, eu sou mestre, eu estou ensinando, faça isso. Eu não lavei o pé, só a pessoa fala, olha que simplicidade, ele lavou os pés. Não, eu estou fazendo isso para vocês copiarem. Façam também. Faça, ajudem-se uns aos outros. É isso, né? Esse é o pedido de Jesus. Caso Jesus Cristo não se tivesse confirmado como mestre, como o esperado Senhor, para quem as almas correriam? A quem as pessoas sem rumo buscariam? Como tudo ficaria? Se nós não tivermos esse mestre maior. Porque na hora que aperta, na hora que está difícil, a gente chama por ele, não é verdade? Porque ele é o mestre. Nós sabemos disso. Então, se ele não tivesse dito, a gente ficaria meio perdido. Então, nós sabemos, esse é o mestre. E ele veio nos ajudar. Ele está aqui nos exemplificando, nos mostrando como fazer. Novamente, outra função. Os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. O que Jesus está dizendo aqui? Essa é a passagem onde os escribas e fariseus, novamente, aqueles estudiosos da lei, que faziam tudo tão rigorosamente, quem ia sentar à mesa, com quem eles comiam, e tinha que lavar a mão, e tinha que fazer tantas coisas. E eles veem ali Jesus comendo ali com os publicanos, que eles achavam que eram os cobradores de impostos, com pessoas de má vida, que eles chamavam de pecadores. Então, Jesus estava naquele meio comendo e bebendo. E eles estavam indignados. Eles eram doutores. Como assim, se ele diz que é isso tudo que ele é, como que ele está comendo com esse tipo de pessoa? E Jesus, ouvindo, sabendo que isso aconteceu, ele diz, os sãos não precisam de médicos? Se eles estão tão bem lá, não precisa de médico.
Quem precisa de médico são os enfermos. Então, eu estou aqui com quem precisa de mim. Aqui, Jesus, então, se atribui a função de médico. E esse médico é um médico maior. Jesus Cristo se identifica com a figura de médico diante daqueles que mais carecem de auxílio. Sem dúvida, se afirma não como aquele que veio com preocupações de curar o corpo, que vai ser consumido pelo tempo. Então, Jesus, por mais que ele tenha curado corpos, a preocupação maior de Jesus era o nosso médico das almas. Quando precisamos dele, é esse Jesus, né, que está para cada um de nós para nos auxiliar, para nos guiar, para dizer, eu vou curar a alma. E mais nós estamos vendo isso, né? As doenças da alma, as doenças que não são vistas, nem os médicos conseguem ver, né? Depressões, hoje a gente já consegue diagnosticar melhor, mas tantas coisas que a gente não consegue ainda, Jesus consegue, porque ele é esse médico. É essa importância, né? Jesus diz, eu sou a porta. Como assim Jesus é a porta? Nessa passagem onde Jesus diz que ele é a porta, ele está contando uma parábola. Ele diz, um pastor tem suas ovelhas e ele vai trazendo para dentro do curral as ovelhas. E as ovelhas, ouvindo o pastor, ela passa pela porta e vai entrando e vão passando. Se alguém entra no curral, que não seja pela porta, é um ladrão. É alguém que a gente não pode acreditar. E aí, as pessoas estão confusas ali. Jesus contando aquela parábola, e aí ele diz, eu sou essa porta. Ele está contando a parábola e as pessoas não estavam entendendo que nós somos as ovelhas e nós precisamos passar por essa porta. E qualquer lugar que a pessoa diz, não passa pela porta não, vem passar por aqui que é mais fácil. Jesus diz, toma cuidado. Se alguém disser que tem um lugar mais fácil do que a porta, não vá. Então, Jesus é essa porta. Ele não disse, eu sou o pastor, ele disse, eu sou a porta, passe por mim. Se você passar por mim, você está no lugar certo, porque você está ouvindo os chamamentos de Deus, né? Esses ensinamentos todos. Jesus é essa porta estreita, que ao impor o despojamento de tudo o que não interessa à vida saudável da alma, integra a comunidade cósmica dos que se libertaram do jugo escravizante e aterrador das coisas do mundo. Então, Jesus diz, tem um lugar, tem uma portinha que a gente vai entrar e todos nós vamos. E nós vamos tentar, e nós vamos dar voltas, e vamos dar voltas. E um dia nós vamos chegar nessa porta, que é essa porta, que é Jesus. E através das reencarnações. Não entendi ainda, né? Eu estou perdidinha, não consegui achar essa porta. Mas um dia nós vamos chegar lá. E aí vamos chegar nesse lugar prometido por Jesus. Nós vamos estar num lugar bem melhor e trabalhando com Jesus. E Jesus diz mais, né? Ele vai dizendo, é incrível o que ele diz, as funções que ele se atribui, né? Quem ele é. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Imagina, esse ser dizer, eu sou a luz do mundo. E nessa passagem, é a passagem famosa da mulher adúltera que foi ali levada a ele, para ele condená-la. E Jesus não a condena. E depois que ele vê ali, todos foram embora, ele diz, e é tão linda essa passagem, porque Jesus diz, aquele que não tiver pecado, né, atire a primeira pedra. E todo mundo vai deixando as pedras, e vai embora. Mas Jesus não vai. Por quê? Porque ele não tem pecado. Então ele não vai, ele fica ali. E ele olha, não tem ninguém, só ele e ela, e pergunta, cadê aqueles que te condenavam? Não, foram todos embora. Então eu também não te condeno, né? Vá e não peques mais. Então ele fica, porque se ele tivesse pecado, ele também sairia. E aí, depois disso, depois que ele diz para ela, vai, não peque mais, ele diz, eu sou a luz do mundo. Se você entender a minha mensagem, eu vou estar sendo essa luz para cada um de nós, né? É essa luz que nós precisamos. Encorajemo-nos mediante essa certeza de que Ele é a nossa mais intensa luz, a fim de que sejam desfeitas as milenares trevas
que remanescem no seio da humanidade por se moverem dentro de nós. As trevas estão dentro de nós. Às vezes nós vemos a treva no outro, no mundo, mas se nós seguirmos Jesus, se nós seguirmos essa luz, a luz vai estar dentro de nós. Onde quer que estejamos. Pode ser o lugar mais difícil. Se nós conquistarmos essa luz que Jesus tem e está nos oferecendo, nós vamos estar bem. E nós vemos pessoas sendo assim, né, em lugares tão difíceis, continuando a trabalhar, continuando ali. Você fala, mas como que aquela pessoa, num lugar de tanta dor, está ali sorrindo, está ali auxiliando? Porque essa pessoa conseguiu ver essa luz. Então, nós precisamos tirar essas trevas de dentro de nós mesmos para colocarmos essa luz, que é Jesus. Né? E nesse mês que nós falamos tanto dele, que a gente possa lembrar da importância desse ser de luz que veio aqui ter conosco. E ele diz mais: eu e o Pai somos um. E aqui é onde gera, claro, a confusão, onde algumas pessoas, né, ou algumas igrejas vão dizer, então se Jesus e o Pai são um, Jesus é Deus, né? E não era isso que Jesus queria dizer. Ele estava, nessa passagem, Jesus estava novamente no templo, e alguns judeus ali perguntando, como que você diz tudo isso, né? E eles ficavam revoltados mesmo com o que Jesus estava falando. E Jesus vai ali conversando, tentando explicar para ele que ele mesmo está trazendo os ensinamentos do Pai, né? Que os ensinamentos de Deus estão vindo por ele. E essas pessoas ficam muito revoltadas. Novamente, essas pessoas pegam pedras, né, para tirar em Jesus. Eu fico pensando, gente, a pessoa, você começa a brigar, você pega uma pedra. Peraí, você não está falando que eu quero, eu vou pegar uma pedra para te jogar. Isso dentro do templo, não é nem fora, né? E aí pega novamente pedras e Jesus tem que sair. E nesse momento Jesus se afasta mesmo, vai para outro lugar, porque agora, nesse momento, eles já estão querendo prender, tanto que chegam a prender Jesus. Então tinha que ter esses momentos de tensões, né, antes. Então é nesse momento que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quanto mais evoluído é o espírito, mais se ajusta ao psíquico. Mas a sua vontade se integra à vontade do Criador. É nesse sentido que Jesus estava dizendo: olha, eu estou tão elevado, eu já sou tão evoluído, que eu capto o que Deus está nos passando. Por isso, ele está no psiquismo dele, estava conectado com Deus. Por isso ele diz: o que eu falo vem de Deus. E Paulo, mais tarde, vai falar sobre isso. Paulo de Tarso, o que Paulo diz, né, no final de sua vida? Já não sou eu mais quem vivo. O Cristo vive em mim. Exatamente nesse mesmo psiquismo. Paulo estava dizendo que ele era Cristo? Não, né? Não dava para ser. Então, é isso. Quando você vai captando tanto aquela mensagem, já pensou nós podemos dizer, afirmar um dia: já não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim, eu consigo ter essa luz, eu consigo compreender o ensinamento desse mestre. Porque quando nós compreendemos que ele é o mestre, quando nós temos o mestre, nós queremos aprender tudo que o mestre tem nos dizer. E agora eu já sei tanto que eu posso ensinar. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que é Deus. Ele está dizendo: eu entendo que Deus quer de nós e eu vim aqui ensinar para todos vocês, que somos todos irmãos, e todos vamos estar evoluindo, e todos vamos chegar a esse mesmo nível. Então, nós precisamos compreender que Jesus, esse ser tão importante que veio aqui, não é por acaso que ele divide uma época, né? Quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Já pensou alguém poder afirmar isso? Eu sou a ressurreição. E nesse momento, Jesus está ali, né? Ouve dizer que Lázaro desencarnou, seu amigo, as suas irmãs mandam chamar as irmãs de Lázaro, manda chamar Jesus, né? Lázaro morreu. E Jesus chega, então, e conversando com uma das irmãs de Lázaro, Marta, e ela diz: seu irmão vai ressuscitar. E ela diz: eu sei, Senhor, quando no último dia, né, vai acontecer a ressurreição e ele vai ressuscitar. Ela diz: não, ele vai ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Já pensou, né? Alguém poder afirmar isso? E aí ele pede, então,
que abram ali, né, o túmulo, tire a pedra do túmulo, que era assim antigamente que era feito, né? Tiram e ele diz, e ele ordena, ele não entra, ordena, Lázaro, saia, e ele ainda diz, né, um pleonasmo, saia para fora. E Jesus diz essa frase, e Lázaro sai ainda enrolado, porque eles enrolavam as pessoas, né, o defunto numa faixa, ele sai ainda enrolado, ele diz, corte essas faixas dele. 4 dias já que Lázaro estava ali no túmulo. Então, nesse momento, nós vamos vendo que esse ser que vem é superior demais a qualquer compreensão que até hoje nós conseguimos ter. Esse ser realmente é quem nós queremos seguir. É esse ser que vai nos dar essa vida. Jesus é o grande inspirador da ressurreição das almas, qualquer que seja o tipo ou nível desse ressurgimento. Então, é que ele não está dizendo que vai sair ressuscitando corpos, porque esses corpos são passageiros, como roupas, né? Aqui nós aprendemos tanto isso. Mas pensa alguém que está com a alma morta, né? Quantas pessoas a gente vê que já não tem mais vontade de viver, que não quer fazer nada? Quantas pessoas tirando a própria vida? E Jesus dizendo que ele é essa vida. Me siga. Sigam os meus ensinamentos, faça o que eu disse para vocês fazerem, ame o próximo, cuide uns dos outros, vá praticar a caridade. E a vida vai vir. Essa ressurreição nossa acontecerá. Às vezes nós queremos essa ressurreição de corpos, mas na verdade é uma ressurreição de almas. É uma ressurreição de que há esperança. Aconteça o que acontecer nas nossas vidas, há esperança, porque Ele é essa vida, Ele é essa ressurreição. E nós precisamos acreditar nisso, da importância de Jesus em nossas vidas. Novamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu já vi pessoas questionando sobre isso, né? Muita pretensão de Jesus falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Será? Nesse momento aqui, Jesus está conversando com os discípulos e ele está falando que na casa do Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. E eu vou para preparar o caminho. Então, Jesus diz, tem moradas. E quando nós precisarmos irmos para outros lugares, Jesus vai preparar esse caminho. E os discípulos estão ali se questionando, perguntando, e Tomé olha para Jesus e diz, como assim? Se você está indo, se eu não sei para onde você vai, como que eu vou saber para onde que eu vou depois? Como que eu vou saber o caminho desse lugar que você está preparando? E é aí que Jesus afirma, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Na hora que você estiver pronto, é só me seguir, porque eu sou esse caminho, eu sou essa verdade, essa vida. Então, quando nós formos para um lugar melhor, um lugar de luz, não que aqui não seja bom, né, gente? O planeta é bonito, né? A gente sabe que a gente tem nossas dificuldades, mas vamos ficar por aqui por um tempo, né? Tão gostoso, tão bonito esse planeta, com tantas bênçãos. Mas ele dizendo, eu sou esse caminho, né? Me sigam, eu sou o caminho. Basta parar e meditar um pouco sobre a existência humana, a fim de nos darmos conta de que um grave tormento para a criatura é a escolha do caminho a seguir. Quantas vezes nós ficamos em dúvida? Esse caminho a seguir gera uma ansiedade, não gera? O que eu vou fazer agora? E agora? A gente tem agora, né, no final do ano, em dezembro, né? O que vai ser 2025? Como vai ser? O que vai acontecer na minha vida? O que eu faço agora? O que eu escolho? Fico no meu trabalho, largo meu trabalho? São tantas coisas. E é o que ele está dizendo aqui, né? A gente tem uma dificuldade dessa escolha de caminho. Mas se eu sei que Jesus é o caminho, não, eu vou continuar, eu sei que eu vou continuar no centro. Se eu não trabalho ainda no centro, eu vou trabalhar no centro. Se eu trabalho no centro, eu vou continuar trabalhando no centro, porque esse é o caminho, gente, esse é o caminho. Aqui é onde a gente chega mais perto, né, de Jesus, do que ele está nos mostrando, desse caminho que ele para seguirmos. Então, como é importante saber que nós não estamos perdidos. Tem uma bússola, né? Tem um caminho, e esse caminho é Jesus. E agora vamos voltar, então, vendo tudo que Jesus falou,
Vamos voltar ao nosso texto do Evangelho segundo o Espiritismo, falando dessa realeza de Jesus aqui na Terra. Então, ele disse, né, que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, porque ele disse, meu reino não é deste mundo. Mas também na Terra, não terá ele uma realeza? Será que Jesus não tem uma realeza aqui conosco? Depois de tudo que vimos a respeito dele, será que ele também não tem uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todos aqueles que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei do príncipe dos filósofos, o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Não é isso. O rei que nós conhecemos, que tem a coroa real lá, é alguém que tem um poder, que exerce uma função, que tem todo o poder e é vitalício. Ele não sai daquele cargo e aquele cargo é passado, né, por hereditariedade, sabemos disso. Mas aqui o Evangelho segundo o Espiritismo diz, olha, nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal, não é verdade? Vamos dar os exemplos lá do Brasil que nós conhecemos. Quem é o rei do futebol? Nós sabemos, né? Pelé. Quem é a rainha dos baixinhos? Quem é o rei da música? Né? E o rei da música continua lá, né? E olha que interessante, porque aqui o Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre isso, né? Essas pessoas que influem, né, na humanidade, todo mundo gostou, né? Porque a gente fala isso aqui mesmo, né? O rei do pop, o rei do rock, a gente vai seguindo essa ideia de que alguém que se destaca muito se torna para nós reis ou rainhas. E ele está dizendo, né? E eu tentei achar, na época de Kardec, quem era dito esses reis ou príncipes? Ele não coloca aqui rainha, né? Não sei, eu procurei, não achei. Se vocês souberem de alguém naquela época, né, a gente sabe, claro, que alguns nomes se destacaram muito e se destacam até hoje, né? Que são falados. Então, ele fala isso. Não, esse título não se dá apenas para quem tem um reinado, né, com poder, que esse é temporário. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Então, essa realeza, onde alguém fez alguma coisa e se mostra, e, né, as pessoas continuam falando, será que essa não é mais importante? Né? Imperecível é a primeira. A gente vê, né, que acabou de acontecer, na Inglaterra, o rei está lá no poder, tinha uma rainha, acabou o reinado, acabou. Né? Agora é o rei que está lá. Mas esse não, a pessoa desencarna e continua a gente falando, né? Então, imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Então, esse reinado que é feito porque alguém se destacou em alguma coisa, as pessoas estão sempre bendizendo. O reinado, né, pelo poder, muitas pessoas falam mal, muitas pessoas, né, têm muitas dificuldades. Imagina o que é para esses seres depois recuperarem tudo isso, né, que o poder fez, né, mandou, desmandou, às vezes em nome da coroa, muita maldade acontece e as pessoas nem sabem, né? O próprio rei e rainha estão lá no poder, nem sabe o que aconteceu e às vezes sabe também, né? Então esse é realmente não é tão bom assim. A terrestre acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Então, essa outra realeza, ela muda, ela é diferente, né? Sob esse aspecto, aí é que vem o texto do Evangelho. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Se alguém que ficou conhecido por tanto tempo, por tantas gerações, será que ele não é esse rei? Será, né? Razão, pois, lhe assistia
para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Ele é rei, ele é o nosso governador. Ele é esse ser que tem todo esse poder. Mas ele não quer impor esse poder a todos nós. Mas nós podemos dizer, não, é verdade. Jesus tem, sim, ele pode ser esse rei aqui na Terra. Porque para nós que compreendemos quem ele é, a importância dele, ele tem essa realeza aqui, sim. Não precisa estar só aqui, mas que ele tem, ele tem. Porque nós reconhecemos, Jesus divide a humanidade em antes e depois do Cristo. Nenhum outro ser. Olha que interessante. Em nem todos os lugares do mundo, novamente, nós sabemos que a contagem é essa, né? Nós estamos em 2024, nem todos os lugares do mundo contam assim. Mas isso se tornou tão grande, né? Tão imensa essa contagem de ano, que o mundo todo teve que reconhecer. Então, mesmo quem continua fazendo uma outra contagem, precisa viver dentro dessa contagem. A Beth até falando sim, né? Que conta os dois. Outra conta. É. Mas você precisa saber. Você pode estar no ano tal lá. Israel continua em 2024. Tem que continuar em 2024, porque você tem que viver com o resto do mundo. Isso tudo é pela vinda de Jesus. Aqui nos Estados Unidos eu já ouvi americanos dizendo, não, essa contagem não é por causa de Jesus. Porque eles estão tentando mudar, tirar, que não é por causa de Jesus. Então, é interessante. Outro dado que a gente fala isso aqui nos Estados Unidos, não quer dizer que os Estados Unidos, e aí eu procurei algumas informações, é dito que os Estados Unidos é o país que mais tem cristãos no mundo, seguido pelo Brasil. Aí eu fui procurando no Brasil, claro, aí tem o pessoal que diz, não, é o brasileiro. Os Estados Unidos tem muitos cristãos, porque tem muitos evangélicos, né? Tem católicos e tem evangélicos. Então, tem muitos evangélicos aqui. No Brasil tem também, e eu acho que o terceiro é o México. Então, é Estados Unidos, Brasil e México. E claro que esse número tem uma variaçãozinha conforme a pesquisa, mas não dizendo que os Estados Unidos não é um país religioso, porque algumas pessoas dizem isso, né? Não é. A Europa começa a tirar um pouco, né, a religiosidade. A gente vê até nos centros que existem lá na Europa, eles passam por muitas dificuldades por falar em Jesus, né? Então, eles têm meio que colocar um pouco mais a parte científica, porque falar de Jesus na Europa é muito difícil. E parece que não, parece que é o contrário, porque se a Itália está lá, Roma está lá, é difícil, né? Por tudo que aconteceu, por todas as perseguições. E sabemos também que há muitas perseguições ainda, quando alguém, em alguns países, tentam seguir Jesus, ainda há. É assim, para a gente que vive aqui, que podemos falar, que somos livres de falar sobre a nossa crença, é incrível pensar que alguém pode morrer ainda atualmente no mundo se seguir Jesus. E tem países ainda perseguindo e matando cristãos. Você fala, como assim? É uma realidade, infelizmente. Mas ele é esse rei para todos nós. Até os dias presentes, a porcentagem da humanidade que já ouviu falar sobre ele continua a dar-lhe títulos, rotulações, nomeações que não perturbam, seja qual for seu caráter ou intenção. Então, continua. Tem gente que já ouviu falar e continua. Alguns não acreditam. Já ouvi pessoas dizendo, nossa, mas Jesus era o quê? Ele nem trabalhava. Como assim que ele era mestre, que ele era isso, que ele era aquilo? Ficava lá andando pelas ruas, pregando. Então, colocando de forma negativa mesmo quem era Jesus. Mas é o que está dizendo. As rotulações, os títulos que queiram dar para Jesus, não atingem Jesus, né? Não perturbam. Uns chamam-no Deus, outros dizem profeta. Outros mais o chamam de impostor. Alguns o querem nivelar aos homens comuns, enquanto vários o desejam divinizar. Então, nós precisamos lembrar quem é esse Jesus para mim. Na minha vida, quem é Jesus? Quem é esse mestre que eu quero seguir? Quem é esse modelo e guia que eu sei que veio e me mostrou como viver? O que eu quero fazer? Porque também se eu coloco Jesus como Deus, se eu divinizo Jesus, o que eu faço? Eu não posso chegar lá. Ele é Deus, só ele pode ser Deus. Jesus não veio mostrar e disse, olha, você pode fazer o que eu faço muito mais.
Então, quando a gente põe Jesus no seu lugar de espírito perfeito que é, mas um espírito que seguiu tudo que nós estamos fazendo, esse caminho, nós compreendemos que nós podemos ser perfeitos e nós podemos chegar lá. Muda, né? Ou aqueles que colocam, não, eu vou puxar para cá. Jesus é um comum, isso nem existiu, isso era mentira, onde já se viu alguém que fez isso ou aquilo. Então, dependendo, né, algumas pessoas vão colocar para baixo, outros vão elevá-lo demais. Por mais que renomados teólogos o tenham caracterizado, definido, limitado, cerceado e enquadrado, a verdade é que ele, o Cristo excelso, o Messias esperado, prossegue socorrendo a pequenez humana, ultrapassando toda possível definição ou enquadramento que se lhe queira dar. Jesus está trabalhando. A gente vê através da espiritualidade amiga, a espiritualidade amiga que se encontra aqui agora. Jesus continua trabalhando. Jesus está aqui conosco, né? E nós precisamos lembrar disso. Independente do que nós queremos dizer que ele é, como ele é. Por isso que eu trouxe aqui as definições que ele mesmo se atribuiu. Para nós não tentarmos inventar histórias de quem é Jesus. Para nós compreendermos essa grandeza que ainda não cabe na nossa mente. Nós sabemos que esse ser veio, nós sabemos de tudo que ele fez. Aliás, nós sabemos o que os evangelistas escreveram que ele fez, não sabemos de tudo o que ele fez, porque João mesmo diz, né, no final do seu evangelho, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberiam os livros no mundo. Imagina. Então, a gente vai vendo que ele fez muita coisa, ele vivenciou muita coisa, ele ensinou muita coisa que hoje nós não conseguimos ainda compreender. Não obstante todos os títulos com os quais Jesus Cristo vem sendo distinguido através desses 20 séculos de cristianismo, o certo é que muito pouca gente parou para meditar no verdadeiro papel do Cristo na vida de cada um e na vida de todos. Esse é o convite para meditarmos. Qual é a mudança que acontece na minha vida quando eu penso em Jesus, quando eu sigo Jesus? Nesse mês que falamos tanto de Jesus, qual é essa diferença? O Cristo vivo é o Cristo atuante, vigoroso, presente. O Cristo vivo é o retrato da lucidez, da coerência, da verdade. O Cristo vivo é o símbolo da mansuetude de coração, da doçura e de amor. Que a gente possa compreender realmente quem é esse Jesus em nossas vidas, lembrando sempre que Jesus é amor. Se eu estou num lugar que eu estou com raiva, que eu estou com ódio, eu não estou com Jesus. Mas se eu falar que eu sinto amor o tempo todo, também eu estou mentindo, porque senão não é uma realidade nossa, não é verdade? Quem é que pode dizer, nossa, passei esses dias só de amor, passei o tempo que seguir vem só agradecendo e feliz e amando, né? Tudo que eu vejo, eu falo, que lindo. Não existe, né? Então, nós sabemos que ele é esse amor. Esse Thanksgiving, para mim, existe. Porque a minha netinha nasceu um dia antes. Olha que coisa linda, gente. É isso, né? Que coisa. Parabéns, parabéns. Mais um motivo para agradecer. Então, nós vamos vendo, né? São esses momentos felizes, né? São essas alegrias que nós precisamos lembrar de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento, né? O Cristo vivo é o Filho do Deus vivo, conforme as falas bem inspiradas de Simão Pedro. Então, quando Jesus pergunta ali, quem, né, para Simão Pedro, quem vocês dizem que eu sou? E ele diz, né, vós é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo é assim, para todos nós, a fonte do ansiado alívio para todos os tormentos, para todas as lutas e dores, impulsionando-nos para que aprendamos a solucionar intrincados enigmas por meio da nossa comunhão com seus ensinos. Não apenas nas quadras de aperto e infelicidade, mas também quando tudo nos sorri, quando o sol brilha sobre as nossas estradas, pois esse é o melhor tempo
de fixarmos o aprendizado para os tempos de vir. Então, esse é o momento, mesmo que estejamos felizes, lembrar de Jesus. Nos momentos difíceis, lembrarmos de Jesus. Que esse mês realmente, que a comemoração seria ótimo se fosse o ano inteiro, né? Mas que pudéssemos lembrar sempre de Jesus. Mas que possamos sair daqui com o coração repleto desse ser que está conosco e nos auxilia sempre. Boa tarde a todos, um Feliz Natal. Fiquem com Deus. Obrigado, Merili. Alguém tem algum comentário? Ela acabou em cima da hora. Eu te dei 5 minutos, você não usou os 5 minutos, hein? Eu estava ligando. Tá bom, então, não tem comentário, então eu vou para os meus avisos aqui. Nós vamos ter a Feira do Livro, dia 7 e dia 8 de dezembro. Semana que vem, o Dr. Sérgio Thyssen vai estar aqui conosco no sábado, no dia 7, a partir das 2 da tarde. Vai ser um seminário, todos estão convidados, depois vai ter almoço aí? Vai ter um lanchinho ou não, Alice? Lanche entre a meditação e o seminário, e no meio do seminário, em algum momento, vai ter um outro... Mas vai ser um break. Vai ser sopa, bolo... Nós não precisamos mais de nada. É feito com amor, eu sei, tenho certeza. E também falando em lanchinho, tem um lanchinho lá fora, uns sanduíches aí que foi doado, se quem quiser, free, pode levar para casa se quiser, pode comer aqui, tem um pãozinho também, um brioche lá, pode pegar, tá lá no balcão, tá bom? E também a festa de Natal, dia 14 de dezembro, 6 da tarde, os ingressos já estão sendo vendidos no nosso website, no Loving Light, New Jersey, NJ.org. E a Silvia e a Regina, mas eu tenho certeza que você pode colocar o nome ali. O André está a postos também para vender os convites na livraria. E hoje nós não temos almoço, mas como eu falei, tem um lanchinho ali. Se quem quiser, tiver com um pouquinho de fome, se quiser levar para casa, aproveita. Tá bom? Merili, muito obrigado. Um estudo maravilhoso, né, dessa realeza, o que Jesus nos trouxe aqui. E eu penso assim, só vou fazer um comentário pequeno, eu penso nisso que você falou, que tem lugares aqui do nosso planeta que nós não podemos abrir a boca, né? Não podemos falar não é só de Jesus, de outro tipo de religião ou de qualquer tipo de coisa que você pode até perder a sua encarnação, né? Por isso. E aqui nós temos esse privilégio todo. E também eu falo assim, na nossa casa espírita é o Natal todo domingo. Nós falamos de Jesus todo domingo aqui, no sábado. Então, o convite está feito. Não deixem de participar. Venham sempre aqui com a gente para a gente falar de Jesus, para a gente aprender um pouquinho mais, né? A expandir esse amor que a gente não conhece ainda, né? Esse amor que Jesus nos trouxe, né? Esse amor incondicional, como ele disse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ainda a gente não dá conta, né? Mas nós vamos chegar lá um dia. E agora nós vamos para a nossa segunda parte, que são os passes, a oração final. Bom, o Gustavo não veio aqui à toa, né? Tem que aproveitar que ele veio aqui, não veio só para trazer a Merili. Você faz a nossa oração final em nome de Jesus, por favor? E que Jesus nos dê uma semana abençoada, cheia de luz e paz a todos. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, porque nos reuniu neste momento para refletir sobre como a sua luz brilha no nosso dia a dia. Ajude-nos, Senhor, para que nesta semana que se inicia, possamos levar essa luz aos locais de trabalho, aos nossos lares, às nossas escolas, onde quer, Senhor, que estejamos esta semana, que possamos recordar das palavras que aqui ouvimos e que possamos, Senhor, atuar como seus filhos, como suas ovelhas. Abençoe, Senhor, a todo aquele que não pôde estar aqui hoje conosco, mas que eles possam, Senhor, estar recebendo
todos os benefícios dessa nossa oração, que eles possam, Senhor, estar recebendo os benefícios dessa luz que vem do alto, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, Senhor, onde tem tanta gente. Abençoe, Senhor, aqueles que aqui trabalham, para que continuem, Senhor, com esse esforço, trazendo-nos, Senhor, esse lar, essa acolhida, onde vemos, Senhor, tantos espíritos buscando ajuda. Abençoe, Senhor, a este planeta, a este país, todos os lugares, para que um dia, Senhor, eles possam ouvir a Tua mensagem. E esteja, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.